Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook, Além das Páginas. Continuando com a nossa leitura do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Agora com o capítulo 6, Compreendendo e Superando a Depressão. Quase intitulei este capítulo como Superiores e Inferiores. Na verdade, eu tinha escrito este título nas minhas anotações, mas mudei de ideia. Achei que você poderia pensar que este capítulo é sobre drogas, mas não é nada sobre drogas. Há muitos aspectos positivos e negativos nesta vida, além daqueles induzidos pelas drogas. Neste capítulo, pretendo mostrar que Satanás é quem traz os deprimidos no poço. Esperei pacientemente com expectativa pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ele me tirou de um poço horrível, do barro lamacento, e colocou meus pés sobre uma rocha, firmando meus passos e estabelecendo meus passos. Salmo 40, versículos 1 e 2. Quando a Bíblia fala da cova, como nessa passagem do livro dos Salmos, eu sempre penso nas profundezas da depressão. Como veremos mais tarde, David falava muitas vezes de se sentir como se estivesse entrando em uma situação difícil. Como David, ninguém quer estar no poço da depressão. É um lugar terrível. Não consigo pensar em um lugar pior para estar. Além da depressão em si, existem os pensamentos horríveis que Satanás traz de volta à memória enquanto está naquele momento de depressão. Quando estamos profundamente deprimidos, já nos sentimos mal do jeito que estamos. Então, o diabo aparece para aumentar a nossa miséria, lembrando-nos de todas as coisas horríveis que já pensamos, dissemos ou fizemos. Seu objetivo é nos manter tão miseráveis e sem esperança que nunca nos levantaremos para lhe causar quaisquer problemas ou para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Devemos aprender a resistir a cair no abismo da depressão, onde estamos à mercê do atormentador das nossas almas, que pretende destruir totalmente a nós e ao nosso testemunho de Cristo. Nível térreo. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Eu fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Deixe seu bom espírito guiar-me para um país pleno e para a terra da retidão. Salmo 143, versículos 9 e 10. Como vimos no capítulo anterior, se quisermos evitar mínimos extremos, uma coisa que devemos fazer é parar de evitar elevações extremas. Devemos aprender a entrar em equilíbrio. Quando ficamos muito elevados emocionalmente, inevitavelmente devemos cair. Quando fazemos, muitas vezes não paramos no nível normal das emoções, o que David chamou de o país nivelado, mas continuamos a mergulhar nas profundezas da depressão. Eu realmente acredito que o que David estava falando no Salmo 143 não era real. Uma senhora que trabalha com maníaco-depressivos disse-me uma vez que, ao lidar com esses tipos, os responsáveis pela saúde mental têm não só de evitar que afundem numa depressão profunda, mas também de subir a alturas emocionais, porque um leva ao outro. Seu objetivo é manter os pacientes, tanto quanto possível, em um nível equilibrado, um lugar de equilíbrio emocional estável. Como vimos, como crentes, você e eu devemos manter o máximo possível em um nível equilibrado. Devemos evitar ficar tão viciados no emocionalismo que tenhamos que permanecer constantemente em um estado emocional elevado, ou então corremos o risco de cair nas profundezas da depressão. Em vez de andarmos numa montanha-russa emocional de um extremo ao outro, devemos caminhar na alegria do Senhor, que definimos como um deleite calmo. Downers. Por que você está abatido, ó minha alma? E por que você está inquieta dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda louvarei, aquele que é a saúde do meu semblante e o meu Deus. Salmo 43, versículo 5. De acordo com a concordância, a palavra depressão não aparece na versão King James da Bíblia.
O termo mais próximo que aparece ali é abatida, como vemos no Salmo 43, versículo 5, no qual Davi pergunta: por que você está abatida, ó minha alma? No entanto, embora a depressão em si não seja mencionada nominalmente na Bíblia, há outros itens relacionados às emoções discutidos ali, como desespero, desânimo, decepção, destruição, dívida, doença, angústia e divisão. Estas são apenas algumas das coisas que Satanás usa para tentar nos levar à depressão. Todas essas palavras com D são o que podemos chamar de precursoras da depressão. Como todos temos que estar atentos contra eles, estudei cada um deles para aprender mais sobre eles e seus efeitos sobre nós como crentes. Desespero. Estamos cercados por todos os lados, mas não apertados ou esmagados. Sofremos constrangimentos e ficamos perplexos e incapazes de encontrar uma saída, mas não somos levados ao desespero. 2 Coríntios 4, versículo 8. O que é desespero? Segundo o dicionário, o verbo desespero significa ser dominado por uma sensação de futilidade ou derrota. O substantivo significa total falta de esperança, algo que destrói toda a esperança. Eu defino isso como não saber o que fazer ou estar totalmente sem saída. Todos nós sabemos como nos sentimos frustrados quando sabemos que deveríamos fazer algo em relação à nossa situação, mas não sabemos o que é. Não importa em que direção olhemos, parece não haver saída. Mas para o crente há sempre uma saída para cada situação, porque Jesus nos disse: eu sou o caminho. João 14, versículo 6. É um grande conforto lembrar que, embora haja momentos em que eu seja como o apóstolo Paulo, pressionado por todos os lados e perplexo porque parece não haver saída para minhas circunstâncias, o Senhor prometeu nunca me deixar nem me abandonar. Hebreus 13, versículo 5. Portanto, quando chego a um beco sem saída, não sou levado ao desespero, porque sei que Ele me mostrará o caminho que devo seguir e me guiará até a vitória. Desapontamento, desencontro, destruição. Sem conselho, os propósitos ficam desapontados, mas na multidão de conselheiros, eles são estabelecidos. Provérbios 15, versículo 22. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra. Sobe e possui-a, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Não temas, nem desanimes. Deuteronômio 1, versículo 21. Bendize ao Senhor, ó minha alma, quem redime tua vida da destruição, quem coroa-te com benignidade e ternas misericórdias. Salmo 103, versículo 1 e 4. Todos são versões da King James. Todos nós ficamos desapontados quando temos um plano que falha, uma esperança que não se concretiza, uma meta que não foi alcançada. Todos ficamos desapontados quando as coisas não funcionam como queríamos. Ficamos desapontados com tudo, desde um piquenique que choveu até a doença ou morte de um ente querido. Ficamos desapontados quando o novo relógio que recebemos não funciona direito ou quando a criança que esperávamos que funcionasse bem não dá sinais de que vai funcionar. Quando coisas assim acontecem, durante um certo período de tempo, sentimos uma decepção, aquilo que pode levar à depressão, se não for tratado adequadamente. É aí que temos que tomar a decisão de nos adaptar e ajustar, de adotar uma nova abordagem, de simplesmente continuar apesar dos nossos sentimentos. É aí que devemos lembrar que temos o maior residindo dentro de nós, de modo que não importa o que possa acontecer para nos frustrar, ou quanto tempo possa levar para que nossos sonhos e objetivos se tornem realidade. Não vamos desistir apenas por causa de nossas emoções. É aí que devemos lembrar o que Deus uma vez me disse exatamente naquele momento. Quando você fica desapontada, você sempre pode tomar a decisão de ser renomeada. A decepção muitas vezes leva ao desânimo, o que é ainda mais deprimente. Todos nós já experimentamos a sensação deprimente que surge depois de tentarmos fazer algo ao máximo
e nada acontecer ou tudo desmoronar totalmente, o que é apenas uma forma de destruição. Quão decepcionante e desanimador é ver as coisas que amamos destruídas sem sentido por outros, ou pior ainda, por nossa própria negligência ou fracasso. Independentemente de como isso possa acontecer ou de quem seja o responsável, é difícil seguir em frente quando tudo com quem contamos desmorona ao nosso redor. É então que aqueles de nós que têm o poder criativo do Espírito Santo em seu interior podem obter uma nova visão, uma nova direção e um novo objetivo para nos ajudar a superar a pressão descendente do desapontamento, do desânimo e da destruição. Dívida. Pague sua dívida. 2 Reis 4, versículo 7. Vimos que a Bíblia nos ensina que não devemos nada a ninguém, exceto amá-lo. Aqui neste versículo, vemos que devemos pagar nossas dívidas. Quando permitimos que a dívida nos sobrecarregue, isso pode trazer desânimo e até depressão. Você já percebeu que geralmente são as emoções fora de controle que nos deixam endividados? Tentar viver além das nossas possibilidades porque queremos coisas para nosso próprio prazer pessoal ou senso de prestígio ou para impressionar outras pessoas levam ao endividamento. Quando Dave e eu éramos jovens, tivemos problemas com dívidas. Fizemos isso aumentando nossos cartões de crédito ao máximo, comprando coisas que queríamos para nós e nossos filhos. Estávamos fazendo o pagamento mínimo do saldo todo mês, mas os juros eram tão altos que nunca parecíamos fazer qualquer progresso no sentido de pagar o que devíamos. Na verdade, continuamos cada vez mais endividados. O que causou isso? Emoções e falta de sabedoria. Se você e eu quisermos chegar a algum lugar no reino de Deus, devemos aprender a viver pela sabedoria e não pelo nosso desejo carnal, que é a emoção humana. Provérbios 3, versículo 13. A Bíblia ensina que Jesus se tornou sabedoria para nós e que o Espírito Santo é sabedoria dentro de nós. 1 Coríntios 1, versículo 30, Efésios 1, versículo 17. Se ouvirmos a inspiração do Espírito, não teremos problemas, mas se vivermos de acordo com os ditames da carne, estaremos caminhando para a destruição. A sabedoria toma decisão hoje com a qual se sentirá confortável amanhã. A emoção faz o que é bom hoje e não pensa no amanhã. Quando amanhã chegar, os sábios desfrutarão dele em paz e segurança, mas os tolos acabarão no desânimo e na depressão. Por quê? Porque os sábios se prepararam para o amanhã e são capazes de aproveitar os frutos do seu trabalho, enquanto os tolos, que colocaram o prazer em primeiro lugar, devem agora pagar pelo ontem. É muito melhor trabalhar agora e brincar depois do que brincar agora e se preocupar depois. É tão desanimador ir à caixa de correio todos os dias e não encontrar nada lá além de contas, contas e mais contas. Eventualmente, esse desânimo leva à depressão por causa da pressão de não conseguir ver uma saída. Quando compramos coisas que não podemos pagar, estamos gastando hoje a prosperidade de amanhã. Então, quando amanhã chegar, tudo que teremos serão dívidas. Quantas pessoas estão profundamente deprimidas neste momento por causa de dívidas avassaladoras? Para viver uma vida disciplinada, que é o necessário para produzir bons frutos em nossas vidas, temos que estar dispostos a investir hoje para colhermos amanhã. Para aliviar o desânimo e a depressão que advém das dívidas, devemos sair das dívidas, tornando-nos autodisciplinados para pensar não nos sacrifícios de hoje, mas nas recompensas de amanhã. Doença, angústia e divisão. Pela grande força, minhas vestes estão disfarçadas e desfiguradas. Isso me amarra como a gola do meu casaco. Jó 30, versículo 18. Na minha angústia, quando aparentemente fechado, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz do seu templo e o meu clamor chegou diante dele até os seus ouvidos. Salmo 18, versículo 6.
Mas eu exorto e rogo a vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês estejam em perfeita harmonia e pleno acordo no que dizem, e que não haja dissensões, facções ou divisões entre vocês, mas que vocês estejam perfeitamente unidos em seu entendimento comum e em suas opiniões e julgamentos. 1 Coríntios 1, versículo 10. A palavra doença significa simplesmente doença. É uma forma diminuta de morte. Se uma pessoa se sente mal o tempo todo, sua doença pode facilmente levá-la à depressão. Por essa razão, dizemos que a doença é deprimente. Estar angustiado é sentir-se impedido ou cheio de ansiedade ou sofrimento. Isso também é um desânimo, que pode levar a um estado de depressão se não for tratado pronta e adequadamente. Como vemos em 1 Coríntios 1, versículo 10, divisão refere-se a dissensão, facções, desarmonia, desacordo ou conflito. Para muitas pessoas como eu, a divisão também é algo deprimente. Odeio desarmonia e dissensão. Desprezo discussões e disputas. Eu não aguento facções e divisões. Eu era um lutador e estava sempre mexendo em alguma coisa. Agora, adoro paz, harmonia e tranquilidade. Nada me deprime mais do que a divisão, seja dentro de mim mesma ou entre aqueles que mais amam, como meus familiares. Tenho certeza de que Deus sente o mesmo em relação à sua família. A divisão, como todos esses outros deprimentes, vem de seguir os sentimentos e não o espírito, como lemos em Tiago 4, versículo 1. O que leva à discórdia e como os conflitos se originam entre vocês? Eles não surgem de seus desejos sensuais, que estão sempre em guerra com seus membros corporais? O resultado final de todos esses deprimentes é o mesmo: emoções instáveis que mais cedo ou mais tarde levam à miséria e à destruição. Elevadores. Senhor, como aumentam os que me perturbam? Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos estão dizendo de mim: não há ajuda para ele. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Salmo 3, versículos de 1 a 3. Embora existam deprimentes nesta vida, também existem elevadores. Nesta passagem, o salmista diz que, apesar da sua situação angustiante, ele não está desesperado nem deprimido, porque a sua confiança é no Senhor, aquele que levanta a sua cabeça. Em Hebreus 12, versículo 12, somos informados: portanto, levanta as mãos que estão penduradas. E em 1 Timóteo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu: desejo, portanto, que em todo lugar os homens orem, sem ira, sem discussão ou ressentimento ou dúvida, levantando mãos santas. Quando estamos deprimidos, tudo ao nosso redor começa a desmoronar e a perder o seu sentido. Nossa cabeça, mãos e corações começam a pender. Até nossos olhos e nossa voz estão baixos. Essa posição e postura deprimidas podem nos deprimir ainda mais. Quando estamos nessa posição, abatido, o Senhor nos diz, como fez com Abraão: levante agora os olhos e olhe do lugar onde você está, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Gênesis 13, versículo 14. Nossos olhos e corações estão abatidos porque estamos olhando para o problema e não para o Senhor. Em Gênesis 13, lemos que os pastores de Abraão e seu sobrinho Ló estavam discutindo e brigando porque não havia espaço suficiente para seus rebanhos e manadas passarem juntos. Então, Abraão sugeriu que Ló fosse para um lado e ele para o outro. Ele deu a Ló a escolha do caminho a seguir, e seu sobrinho escolheu as melhores terras para se mudar. Naquele momento, o Senhor lhe disse para levantar os olhos e olhar ao seu redor em todas as direções, pois ele estava lhe dando toda a terra até onde pudesse ver como sua herança, prometendo abençoá-lo e aumentá-lo abundantemente. Esta lição é boa para lembrarmos hoje. Quando as pessoas nos decepcionam, em vez de ficarmos desanimados e deprimidos, o Senhor quer que decidamos levantar a cabeça e os olhos e olhar ao nosso redor,
confiando nele para nos levar a uma situação ainda melhor, porque ele tem uma para nós. É tão tentador dizer: "Ah, de que adianta?" e simplesmente desistir, em vez de seguir em uma nova direção como Abraão fez. O Senhor está constantemente nos exortando a levantar nossos olhos, cabeças e corações para fazer um inventário de nossas bênçãos e não de nossos problemas. A olhar para Ele em vez do mal que Satanás quer trazer para nós, porque Deus tem planos de nos abençoar e aumentar abundantemente. Não importa como sua vida tenha acontecido até agora, você tem apenas duas opções. Uma é desistir, a outra é continuar. Se você decidir continuar, novamente você só terá duas opções. Uma delas é viver em constante depressão e miséria. A outra é viver com esperança e alegria. Escolher viver com esperança e alegria não significa que você nunca mais deixará de ter decepções ou situações desanimadoras para enfrentar. Significa apenas que você decidiu não deixá-los te derrubar. Em vez disso, você levantará os olhos, as mãos, a cabeça e o coração e não olhará para os seus problemas, mas para o Senhor, que prometeu acompanhá-lo até a abundância e a vitória. Satanás quer derrubar você, mas Deus quer levantá-lo. Qual será você? Qual será que você vai escolher? E assim finalizamos a metade deste capítulo e em breve retornaremos com o restante. Obrigada por estarem aqui comigo e até breve. Tchau, tchau.